Boa tarde a todos. A gente agradece a presença de todo mundo nesse nosso webinar. A gente vai falar sobre as soluções para o mercado automotivo, todas as soluções que a Ivry Denison tem para oferecer para vocês. A gente comenta, né? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida ou algum comentário, pode mandar aqui na caixinha do Q&A, de perguntas e respostas, que depois a gente vai responder essas perguntas diretamente no e-mail para vocês, tá bom? Boa tarde a todos. Sou Keise Ramalho, gerente de desenvolvimento de novos negócios para etiquetas e rótulos autoadesivos da Ivry Denison. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Hoje estamos aqui para falar especificamente sobre o mercado automotivo e as tendências que acompanham esse mercado. E assim, linkando o cenário atual de pandemia, corporativamente, e acredito que até mesmo todos nós, particularmente, estamos vivendo um momento para repensar, né? O objetivo desse webinar é apresentar as tendências em inovações, repensando mais sobre aplicações sobre o mercado automotivo e pensando em algumas maneiras de diferenciar e inovar na identificação de peças e acessórios, rastreabilidade e até mesmo no design do veículo, na personalização do mesmo. E por que não repensar nas soluções utilizadas no mercado automotivo hoje? No próximo slide, vou mostrar um pouquinho da agenda. Quem somos, as tendências de inovação, que eu vou falar. Depois a gente convida a Regina Tegani para falar de etiquetas duráveis, Alexandro Franco, especialista em desenvolvimento de novos negócios, para falar de RFID, NFC, Marlu Costa para falar de personalização de veículos. Então, conta com esse time sempre que vocês precisar, de qualquer dúvida, qualquer necessidade. Acredito que a gente pode dar um suporte bem interessante. E o objetivo desse webinar é isso, é apresentar as tendências em inovações, repensando mais sobre aplicações para o mercado automotivo, pensando em algumas maneiras de diferenciar e inovar na identificação de peças e acessórios, na rastreabilidade e todo o processo para a gente realmente ir de encontro ao que a indústria automotiva exige, né? Então, muitos no Brasil, no mercado de etiquetas, já nos conhecem como Fasson. Até no próximo slide eu mostro um pouquinho mais da nossa amplitude, né, da nossa empresa, que tem presença tanto global quanto local. A Ivry Denison vem desenvolvendo inovações para etiquetas e identificação de materiais há mais de 85 anos, quando o fundador Stan Naver desenvolveu a primeira etiqueta para acompanhar a identificação de produtos, né. Então, hoje é há mais de 85 anos desenvolvendo materiais com suporte global, para todos os mercados, não somente para o mercado automotivo, sempre agregando tecnologia, manufatura, especialidade em cada uma das aplicações. Tudo isso sem perder a força desse suporte local, né? A presença nacional em Vinhedo, interior de São Paulo, que mostra o nosso comprometimento e suporte aqui no Brasil. Enfim, é uma empresa realmente, a Ivry Denison, uma empresa realmente especializada no desenvolvimento de inovações, homologações de soluções para identificação, rastreabilidade, interação e personalização dos acessórios e peças veiculares, e tudo isso reforça a nossa força, né? Contando com mais de 32 mil colaboradores no mundo, estamos aí entre as 500 empresas mais bem-sucedidas no mercado, na Fortune 500, uma presença em mais de 50 países, uma ampla variedade de materiais funcionais para o mercado automotivo. Então, conte sempre com a gente para tentar suportar em qualquer solução, qualquer inovação para o mercado automotivo, entre outros mercados. Falando um pouquinho mais da nosso comprometimento, a Ivry Denison, com a seriedade que temos aí para desenvolver os nossos produtos, temos metas sérias de sustentabilidade, que é algo super importante para nós como indivíduos e também para a Ivry como empresa. É algo que estamos falando muito aí em todos os mercados, não só para o mercado automotivo, mas sim para todos, né? É uma tendência, eu acho que não é nenhuma tendência, é algo que está no nosso dia a dia. E a Ivry Denison tem metas aí de sustentabilidade até 2030, né? O nosso comprometimento não para só no desenvolvimento dos produtos, né? Que atendam às exigências e às necessidades do mercado, mas as soluções também para agregar sustentabilidade. E essa é a nossa preocupação, com ações que realmente sejam efetivas e tenham a melhor performance para o desenvolvimento de soluções com conteúdo reciclado, com retornável ou cuidando para reduzir as emissões de carbono. Nossa preocupação, nosso comprometimento é desenvolver soluções que agreguem em relação às metas de sustentabilidade, não apenas da Ivry, mas também as metas de sustentabilidade
dos nossos stakeholders, né? Reduzindo o impacto ambiental, social, sempre tentando colaborar, agir de uma forma colaborativa, em conjunto, né? Hoje, por exemplo, a gente tem um programa circular que cuida de transformar o resíduo descartado ali do processo de etiquetagem em um material reutilizável, né? Então, se você tem um resíduo que está sendo destinado para um local que você não sabe, um resíduo de rotulagem, fale com a gente que a gente pode tentar unir esses elos da cadeia para tentar transformar esse resíduo de rotulagem em algo realmente reutilizável. No próximo slide, a gente posso te mostrar mais ou menos de todas as divisões que nós temos. Muitos de vocês já têm contato com uma delas, né? Mas o objetivo desse webinar é hoje falar um pouco como um todo, né? Todas as soluções que podem contribuir para serem aplicadas no mercado automotivo. A gente tem só etiqueta? Não. Temos só soluções para personalização? Não. A gente tem diversas soluções, inclusive etiquetas inteligentes de RFID, que contribuem para a interação e rastreabilidade. Então, a ideia hoje é unificar todas as soluções em uma só, mostrando a força da Avery Dennison para esse mercado. Então, assim, Casey, apresento soluções da Avery Dennison para diversos mercados, não só para automotivo, mas para a indústria de alimentos, indústria de vinhos, indústria de higiene e cuidados pessoais. Mas hoje vamos falar do mercado automotivo. No próximo slide, inclusive, a gente tem aqui uma apresentação que resume um pouquinho das tecnologias e soluções que apresentamos para o mercado. Connectivity, electrification, and autonomous driving are completely changing the automotive manufacturing industry. Vehicles are connected both to each other and their surrounding environment. Electric vehicles have become mainstream, and autonomous vehicles have caught the interest of fleet and private consumers alike. With new technologies, there's a need for new materials that can meet strict automotive qualification requirements and legislation. Whatever the application, Avery Dennison has a label material to match. Our high-performance vehicle and car labels are made for use in the toughest conditions on automotive interiors, exteriors, and in engine compartments, even on tyres. Designed not only to withstand heat and tough weather conditions, our label materials also withstand contact with the harsh chemicals in brake fluid, washer fluid, and motor oil. Throughout manufacturing and the entire supply chain, our RFID solutions enable asset tracking, creating a new level of efficiency. And to prepare for the future, our team of research and development experts have developed new ultra-lightweight materials and a unique EV battery label materials portfolio to meet the demands of today and tomorrow. Our global presence and knowledge of regulations helps ensure qualification, while our dedicated R&D and testing facilities help ensure compliance and quick service. Whatever design challenge you face, your next label and labeling's future begins with Avery Dennison. Muito legal, né? A gente vê aqui, acredito que esse vídeo mostre muito mais do que qualquer outra coisa, né? Então, ele mostra resumidamente aí tudo que a gente tem. Falando de tendências de mercado automotivo, acreditamos que muitos de vocês já conhecem um pouquinho dessas tendências, né? Já tiveram contato com algumas tendências do mercado como usuário ou como no mundo profissional ali, né? Muita coisa tem sido falado, porém gostaria de demonstrar aqui algumas das principais delas. Podem modificar a forma de aplicar as etiquetas, a forma do carro, o carro do futuro, o carro de hoje e o carro do futuro. Então, sabemos que inovação na indústria automotiva nunca para, e por isso a gente está fazendo esse webinar, né, para estar sempre próximo e mostrando as tendências e como que a gente pode agregar valor aí no fornecimento de soluções Avery Dennison. Quando falamos de eletrificação, é a primeira tendência. Sabemos que o mercado de veículos elétricos está em rápida expansão, e queremos garantir performance das etiquetas, né? Componentes em contato com alta tensão elétrica, das baterias elétricas, por exemplo, outros componentes elétricos de veículos. Então, cada vez mais vemos novas exigências diferenciadas quando comparamos com carros a combustão. Então, veículos elétricos têm exigências realmente diferenciadas, tá? Bom, quando falamos aí de veículos elétricos, a gente pode ver que isso é algo que está muito mais evoluído no mercado como China e Europa, né? São mercados maiores ali, e
para termos noção, a China hoje, 100% da frota de ônibus da China é de veículos eletrificados, né? É algo que realmente vem acontecendo. Na América Latina, começa a dar sinais de introdução dessas tecnologias. Santiago, no Chile, 6% da frota da cidade já é eletrificada. E no Brasil ainda tem muitos desafios, muitas quebras de paradigma, acredito, né? Mas é algo que tem muita... Aí que a gente vê mais, eu vejo mais oportunidade, né? A partir desse webinar, pode ter certeza, eu posso ter certeza de que é uma quebra de paradigma aí que começa com a gente, né? Ter inovações que estão acontecendo, mostrar como que a gente pode agregar valor com as soluções. Acho que tem um salto aí no número de frotas eletrificadas que a gente viu aqui de 2018 para 2019, e isso vai crescer muito. E o Brasil é o 4º país em produção de veículos, né? Então tem muita coisa, muita oportunidade em relação a isso. Nas ruas, acredito que o número seja pouco ainda, são 40 mil veículos elétricos e híbridos. Em 2020, foram 15 mil veículos licenciados. E olha só, tem muita oportunidade. São mais de 25 startups de mobilidade elétrica aí no Brasil, todas repensando como inovar, né? E aí, cada inovação pode ter um produto Avery Dennison. Tá? E o Brasil não só produz para o mercado interno, né? Ele exporta tecnologia para veículos elétricos. Então, tem muita oportunidade para também exportar tecnologias aí com as nossas soluções. Até para dar uma noção do que vem acontecendo, no próximo slide a gente mostra aqui da Volkswagen Caminhões, né? Que é uma empresa que inovou no Brasil, o Volkswagen e-Delivery, é o primeiro caminhão elétrico brasileiro, então super legal. E impulsionou a WEG, a Bosch, a Moura para desenvolver soluções ali para Volkswagen Caminhões. A Ambev investiu em frota com o e-delivery da Volkswagen, a FEMSA e a JBS, e não para por aí, né? O mercado de e-commerce vem crescendo muito no Brasil, também vem impulsionando aí tendências para o mercado também automotivo com veículos elétricos, né? Então, olha só como que cada um vai impulsionando, né? Americanas com 500 veículos, anunciou recentemente aqui sobre a corrida de entregas limpas, Americanas apostando em carros elétricos. Também temos o Mercado Livre com veículos elétricos no Brasil. E é isso, gente. Tem regulamentações acontecendo. Então, quanto mais próximo dessas tendências, quanto mais soluções a gente possa apresentar aí para esse mercado, mais inovação a gente consegue trazer e agregar para os nossos clientes. Em 2030 está aí, né? O foco em energia renovável, o petróleo em declínio. E tem essa frase aqui que eu gosto de falar, né? Apostar na eletrificação é uma das oportunidades para alavancagem local de empresas e exportação de produtos. Então, tem muita oportunidade por aqui, tá? Bom, enfim, e garantir esse desempenho, garantir desempenho dos produtos, dar mais segurança para as peças e acessórios que compõem os veículos elétricos. As nossas soluções podem ajudar a garantir o desempenho mais seguro das baterias e outros itens elétricos, atender às exigências diferenciadas para contribuir com o desempenho, o design acústico, não tão demandado aí na indústria automotiva. Isso pode contribuir, os nossos produtos podem contribuir cada vez mais para isso, né? Outro dia mesmo eu estava pensando, poxa, veículos acústicos, colaborar com a acústica, não é de hoje que a indústria vem pensando nisso, né? Então, eu estava numa praça outro dia e passou um super legal, né, um patinete elétrico, né? Um dos comentários do dono fala, e olha só como ele é silencioso, e isso tem que colaborar, né? Os produtos têm que ter uma acústica melhor, né? Então, como que os materiais podem contribuir cada vez mais com isso? Fora isso, toda a parte de tecnologia, né? Cada vez mais os carros, os veículos vêm exigindo sensores e dispositivos eletromecânicos. E a mudança no número de elementos de montagem tende a cair, né? Então, tem menos elementos, mas os elementos têm que estar mais conectados. Então, isso não quer dizer que a gente vai diminuir o número de necessidades de aplicações de materiais. Pelo contrário, a gente precisa de mais performance, a gente precisa de mais rastreabilidade e mais personalização nesses veículos que estão surgindo aí com esses componentes. Bom,
Adicionando a outra tendência, carros mais leves, né? Nós temos essa tendência que não é de hoje, é uma tendência que o mercado automotivo vem falando há muito tempo, linkando com a questão de redução de emissão de CO2 e linkando também com o aumento de agilidade, carros mais ágeis, carros mais leves, menos poluentes, e também carros que têm uma aparência cada vez mais premium, né? O consumidor vem exigindo cada vez mais tudo isso, né? E globalmente falando, existem as metas globais para reduzir a emissão de CO2, impulsionando ainda mais a busca por materiais mais leves e ágeis. Tem a questão da eletrificação, né, que também contribui com a exigência para materiais mais leves. A redução de uso de elementos metal para elementos mais leves, como plástico, entre outros substratos, então isso exige aplicações de etiquetas realmente diferenciadas ou rastreabilidade diferenciadas, enfim, e tem outras oportunidades de design, né, que são criadas quando a gente muda um material para outro, né. Outra questão é a questão de, geralmente, quando você muda de material, o desempenho do adesivo precisa ser diferenciado. Então, é sempre importante a gente entender quais são os materiais, onde vão ser aplicados os nossos materiais, quanto isso realmente vai precisar de uma performance e um adesivo realmente diferenciado. A outra tendência é sobre veículos autônomos, né? A gente vê o mercado falando muito sobre veículos autônomos há muito tempo, acredito que seja uma realidade mais próxima que possa acontecer, não só veículos autônomos, mas a questão da transformação da personalização, do contato, da conexão dos veículos com os usuários. O setor automotivo, acredito que esteja passando por uma transformação, impulsionando essas metas, não só para ter a conectividade, mas a segurança nas estradas para esses veículos, para melhorar o fluxo de tráfego dos veículos autônomos e conectados. E essas transformações digitais estão sendo apoiadas por fitas, né, etiquetas aí de alto desempenho, soluções de etiquetagem, RFID, NFC, personalização, tudo para garantir a agilidade e a conexão dos veículos, né? E veículos autônomos e veículos por assinatura também é uma tendência, né? As indústrias querem mudar a experiência do consumidor com seus veículos, né? A preocupação com indústrias para criar essa conexão com esses consumidores. Então, como que podemos impulsionar essa necessidade, né, com os nossos materiais, garantir a segurança, recursos de conveniência, quanto mais conveniente, melhor para o consumidor, né? Criar esse entretenimento automotivo, telas, controles, alto-falantes, tudo feito sobre medida preocupante, como que a gente consegue criar isso, a questão da personalização, né, os consumidores preocupados cada vez mais em ter essa personalização do veículo. Quanto mais sensores, vai sendo exigido mais sensores para oferecer suporte, assistência ao motorista, ativa e passiva. A falta de visibilidade hoje da cadeia de abastecimento e suprimento dos componentes é um desafio, né? Então, é super legal a gente ver a questão de rastreabilidade, a gente pode garantir que um veículo tenha mais rastreabilidade, então, é um desafio da indústria, a gente pode colaborar com isso. Tanto veículos autônomos, quanto essa crescente demanda por consumidores que não compram o carro, mas investem no veículo por assinatura, vemos que as montadoras estão preocupadas com isso, né? E a gente pode tentar criar cada vez mais conexão, oferecendo soluções que atendam a essas necessidades. E, por fim, eu gosto de citar essa frase aqui do nosso Product Manager da Europa, que fala que as últimas tendências automotivas em mente faz com que a gente ofereça um conjunto completo de soluções de etiquetagem para cada aplicação, né? Desde etiquetas para aplicação sobre o capô, até materiais de selagem a quente para cinto de segurança, né? Nós somos líderes globais aí de etiquetagem automotiva e de transporte e olhamos o futuro para garantir que você tenha as soluções que precisa para hoje e para amanhã. Então, contem sempre com a gente, estamos olhando as tendências, temos um time global que está muito focado nisso para oferecer as melhores soluções e obrigada, acho que seria isso. Eu deixo a palavra agora com a Regina Tegani, que é a nossa gerente de contas aqui, chave da Avery Dennison,
uma pessoa que tem muita experiência nesse mercado e pode agregar muito conhecimento aí para vocês. Obrigada, até mais. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos e mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês aí, de prestigiar mais um evento da Avery Dennison. Bom, eu vou falar um pouco para vocês sobre o panorama de etiquetas duráveis, né? Porque independente de qualquer tendência, sejam veículos leves, sejam veículos elétricos, sempre existirá ali um espaço, né, para as etiquetas autoadesivas e etiquetas especiais que demandam aí toda uma especificação no mundo automotivo. Falando um pouco do panorama aqui, dos locais de aplicações das etiquetas, etiquetas duráveis, né? A gente tem esse nome de etiquetas duráveis porque são etiquetas que devem ter uma longa vida útil e permanecer com as informações legíveis durante toda a vida útil de qualquer equipamento e dos veículos, né? Não pode ser diferente. Só apresentando um panorama aqui para vocês da questão da quantidade de etiquetas autoadesivas que são aplicadas em cada veículo. Nós temos aí estudos onde nós temos um número de 2,44 metros quadrados de material autoadesivo por veículo. Então, onde que vai toda essa quantidade de metros quadrados da etiqueta propriamente dita? 54% dessas etiquetas, elas são normalmente aplicadas no interior do veículo. Então, são avisos de segurança, airbags, fios, caixas de fusíveis. Aí nós temos esse número em 38% das etiquetas autoadesivas, que são aplicadas em motores, blocos do motor, rótulos envoltórios e chicotes. E depois, 8% desse volume, né, dessa quantidade de autoadesivo, normalmente são etiquetas que vão na parte exterior do veículo, que normalmente as etiquetas de combustível, etiquetas de serviço e escapamento, tá? E no próximo slide a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Aqui é um panorama, esse slide, sobre o processo de aprovações. Porque no segmento automotivo, a gente tem tanto os convertedores como os fabricantes, a gente tem muita questão de normas automotivas e os produtos que precisam atender essas normas. Então, a demanda de uma especificação, a Avery, ela é muito presente nas especificações do mercado automotivo. Então, essa demanda, normalmente, ela vem do OEM, que é o fabricante do veículo. Esse fabricante passa essa demanda para os fabricantes de componentes, que nós chamamos no mundo automotivo de tiers, ou então de autopeças. É onde realmente a maior parte, as partes dos veículos são produzidas. E esses fabricantes, esses tiers, ou essas empresas que são conhecidas também como autopeças, elas passam essa demanda para o nosso convertedor. Então, dentro da cadeia, o nosso cliente direto é o convertedor e o fabricante de autopeças e os fabricantes de veículos, OEM, são o que nós chamamos de end user, que estão dentro dessa cadeia. Esse convertedor passa essa demanda para a Avery Dennison e aí a Avery Dennison já começa a fazer todo o trabalho de especificação para indicação de um determinado produto. Então, é muito importante que toda essa identificação, todas as informações, todas as normas que precisam ser atendidas, as questões técnicas, que o convertedor esteja recebendo esse suporte e a Avery faz essa ponte entre o convertedor, entre os fabricantes, né, de autopeças e também com as montadoras, quando é o caso. Então, nós entramos no elo da cadeia que vai fazer toda esses esclarecimentos e essa ajuda para a especificação do material correto. A Avery tem uma estrutura de laboratório em Mentor, nos Estados Unidos, para realizar os testes e validação de acordo com essas normas do segmento automotivo. Então, é toda uma estrutura que, quando nós não temos algum tipo de laudos exigidos que o OEM exige ou que a especificação exige,
nós contamos com toda a nossa estrutura global, com as nossas plantas de Estados Unidos e Europa, que nos dá esse suporte para essas especificações, tá? Aqui, falando um pouquinho, como a gente falou muito das especificações, dos detalhes dessas especificações, das normas automotivas, que quem atende esse segmento sabe bem o que é isso, né? As normas são bem críticas e são bem desafiadoras. Então, a gente atende aí a vários requisitos, como, por exemplo, aplicações dentro e fora do capô, substratos difíceis em componentes automotivos, então você tem aí metal, você tem plástico, você tem vidro, né? Então, para cada tipo de aplicação, para cada local de aplicação num veículo, nós vamos ter aí uma solução e vamos ter a especificação adequada para essa aplicação. Componentes, por exemplo, como bateria, bloco de motor, assentos, visores, pneus, airbags, por exemplo, a gente tem aí, né, casos como adesivo à base de silicone, cabos de chicotes, tampa de tanque e por aí afora. Então, num veículo a gente tem vários tipos de componentes, vários tipos de substrato, e o principal objetivo dessas etiquetas na linha de bens duráveis é o rastreamento, advertência, etiquetas do processo funcional, etiquetas seriais, instruções, identificações anti-violação. Então, para cada local em que é aplicado uma etiqueta de bem durável, além da gente ter toda a análise da questão da superfície, do substrato, existe também a questão da segurança da informação, da segurança de violação. Então, essas etiquetas, elas são produzidas, né? Elas são desenvolvidas com toda essa tecnologia que esse mercado exige. Você pode passar o próximo, por favor? Aí. Então, atendendo a todos esses requisitos, né, a mensagem que a Avery deixa nós estamos aí por mais de 85 anos, nos dedicando ao desenvolvimento de novos adesivos e das tecnologias desses adesivos. No total, a Avery tem no mundo mais de 400 pesquisadores que trabalham em 7 centros diferentes ao redor do mundo. E a gente sempre está buscando solucionar os desafios enfrentados aí pelos clientes, pelos nossos clientes, que muitos deles são globais, principalmente as montadoras, né? Muitas montadoras globais, e também nos beneficiamos com a homologação e com as certificações, muitas vezes que são feitas em outros países, como Europa, Estados Unidos, onde é a matriz da montadora, e que isso a gente já tem aí toda a documentação pronta nessa planta de origem e que nos facilita muito para esse trabalho ser feito aqui no Brasil. Aqui a gente fala um pouquinho da tecnologia do autoadesivo, né? Então, para mostrar um pouco, elucidar um pouco os tipos de adesivos que a gente tem, e para cada tipo de adesivo nós vamos ter aí uma gama de produtos diferenciados, que aí a gente já vai falando de frontal, de resistência de temperatura, de laudos de flamabilidade, de atendimentos de norma. Então aqui mais para a gente falar um pouquinho quais os tipos de adesivo, né? A tecnologia propriamente dita, que são adesivos à base emulsão, hot melt, solvente. E dentro do universo do autoadesivo, a gente sempre vai ter um adesivo que é permanente, um adesivo reposicionável e um adesivo removível. Que isso tudo, cada adesivo tem a sua essência e a razão de ser, por exemplo, como o adesivo removível, que é aplicado num vidro de um veículo e que, ao ser destacado, ele não deixa nenhum tipo de resíduo. Um adesivo permanente a base borracha, que pode ser aplicado, por exemplo, em pneus, em baterias, que tenha essa resistência a alta e baixa temperatura, até adesivos aí com uma resistência a temperaturas super agressivas, a intempéries. Então, é uma tecnologia que cada adesivo vai ter aí e cada frontal de acordo com a necessidade e a solução daquela aplicação. Só para finalizar aqui,
Então, nós temos aí mais de 50 mil combinações de materiais para qualquer tipo de aplicação, né? E é isso, é o que eu sempre digo aí para toda a nossa cadeia de fornecedores, de convertedores e de clientes finais. No momento em que você se alia a um grande fornecedor, como a Avery Dennison, um fornecedor global, utilize todas as ferramentas e todos os talentos técnicos que esse fornecedor tem para te oferecer. Agora pode passar, Bru. Muito obrigada. E agora, pessoal, aí, né, em continuidade, a Avery Dennison totalmente conectada com todas as soluções e tendo essa sinergia entre as divisões, eu passo a palavra aí para vocês, para o Alexandro Franco, que é da nossa divisão de RFID. Super obrigada pela atenção de todo mundo e qualquer coisa, estamos aqui. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Regina. Bom, conforme a Regina comentou, eu sou o Alexandro Franco, eu sou responsável por novos desenvolvimentos em RFID, etiquetas inteligentes dentro da Avery, e a gente vai falar um pouco sobre essa divisão, né, o que a Avery tem para oferecer, a Avery Dennison tem para oferecer para o mercado quando se trata de etiquetas inteligentes. Tá? Conforme a gente comentou no início desse webinar, a gente sabe que as tendências, né, o mundo ele vem se movimentando cada vez mais rápido, então as tecnologias elas vêm aumentando e vêm modificando cada vez numa velocidade mais rápida. E com isso, obviamente, nós como empresa, como Avery Dennison, também estamos buscando cada vez mais trazer tecnologia para o mercado, trazer soluções para o mercado, onde a gente possa atender essas demandas que vão vindo conforme a tecnologia avança. No slide seguinte, a gente apresenta um pouco sobre como é a estrutura da Avery Dennison Smart Track. Quando a gente fala da Avery Dennison Smart Track, a gente está falando da divisão de RFID, da divisão onde fabricamos etiquetas inteligentes como RFID e NFC, e esse é um pouco da nossa estrutura. É uma estrutura global, obviamente. A Avery Dennison, ela tem 7 plantas distribuídas pelo mundo, onde são plantas de fabricação de etiquetas inteligentes, de inlays, conforme o mercado acaba chamando, né, inlays e etiquetas de radiofrequência. E uma novidade que nós temos aqui é que a partir do ano que vem nós teremos no Brasil, já está em construção, a 8ª planta de produção desses inlays. Então teremos localmente produção própria para esse tipo de material. Tá? Temos uma equipe com expertise global, obviamente acompanhando as tendências de mercado e fazendo desenvolvimento de acordo com as demandas que a gente recebe. Com isso, nós temos um portfólio muito completo, temos aí dentro do portfólio mais de 180, 190 produtos disponíveis para o mercado, seja ele a tag que nós conhecemos como label, como etiqueta RFID, como inlay, também como os hard tags, que são etiquetas mais específicas, onde a gente precisa, de alguma forma, ter uma resistência, onde a aplicação acaba exigindo que aquela tag ela seja resistente a todo o processo que o produto passa. Tá? Então, aqui é um pouquinho do geral, de como a gente está estruturado mundialmente. A Avery, fora a certificação ISO, nós temos uma certificação de qualidade, que é a RC. Essa certificação, ela se dá porque todos os produtos que nós produzimos de RFID, quando ele sai da máquina, ele recebe um teste, ele é validado, então a gente sabe que todos os produtos que estão indo para o mercado são produtos que foram testados e validados antes de sair de dentro da nossa empresa. Então, obviamente, isso traz um pouco mais de segurança para os nossos clientes e para o mercado em relação ao tipo de tecnologia que a gente está oferecendo para o mercado. Seguindo para o próximo slide, a gente fala um pouco sobre a questão da indústria 4.0 à indústria 5.0. O que a gente tem visto de acompanhamento em relação às mudanças do mercado, né? Nós sabemos que com a pandemia, desde o ano passado até este momento, ela escancarou e ela fez com que as tecnologias tivessem que se desenvolver cada vez mais rápido. Então, muitas empresas que não estavam estruturadas com tecnologia, não estavam prontas para determinadas demandas, elas tiveram que se reorganizar, né, de uma forma muito rápida, de uma forma muito veloz. Estudos dizem que nós avançamos aí
em média 10 anos de avanço em tecnologia nesse um ano e meio que nós estamos em pandemia. Justamente por quê? Porque se fez necessário otimizar e automatizar muitos processos. E, obviamente, isso vem muito de encontro quando nós falamos de etiquetas inteligentes, de RFID e de NFC, vem muito de encontro o que a gente tem para entregar para o mercado para que ajude nessas soluções. Então, é até um pouco espantoso quando a gente fala de indústria 4.0 e já 5.0, né? Porque para chegar na indústria 4.0, nós sabemos que foi um caminho mais demorado, foi um caminho mais árduo, né? Porque a tecnologia ela avança dia a dia, mas ainda as empresas não estavam totalmente estruturadas para receber e para estar nessa indústria 4.0. Só que com essa demanda que veio, considerando pandemia, nós vemos que, assim, mal termina-se de falar de indústria 4.0, a gente já começa a falar em indústria 5.0. Justamente porque, mais uma vez, por conta das automatizações, do avanço da tecnologia e de quais os recursos as empresas começam a buscar para que os processos delas fiquem cada vez mais eficazes e atenda cada vez mais às exigências do público, né? Dentro desse gráfico, a gente consegue perceber algumas alterações quando a gente sai de 4.0 para 5.0, o que muda, né? Quando a gente fala de 4.0, a gente está falando muita automatização, muita parte industrial, muita parte de maquinário que vai executar determinados trabalhos. Quando a gente fala da indústria 5.0, a gente está tratando essas informações, então a gente está pegando tudo que a indústria está nos trazendo como retorno, e aí volta um pouco mais essa questão do ser humano, né, junto com a tecnologia, interpretar esses dados e começar a dar retorno para o mercado de uma forma mais eficaz. Seja com foco na experiência do cliente, hipercustomização, então a gente vai entendendo a cadeia de suprimento, a gente vai entendendo as necessidades do mercado, a gente vai entendendo a forma de consumo dos clientes, e com a indústria 5.0 a gente vai reformulando a forma que a gente espera atender esses mercados. E com isso, obviamente, as coisas se tornam muito mais interativas, muito mais focadas no perfil de cada cliente, e por último a gente sabe que a gente vai ter em algum momento o retorno da mão de obra nas fábricas, né? Então, juntando todas essas tecnologias que foram disponibilizadas com um retorno mais presencial, com um retorno de estar ali interpretando esses dados e oferecendo produtos diferentes para o mercado, a gente entende que isso está muito próximo, e quando a gente fala de todo esse pacote, a gente está falando da indústria 5.0. No próximo slide, a gente tem um pouco, quando a gente fala da solução RFID, pensando nessa questão de indústria 4.0, indústria 5.0, pensando na tecnologia, o que a automatização, o que o produto RFID, a etiqueta RFID ou um NFC, ele traz de benefício para esse tipo de indústria, né? Quando se trata de automotivo, que é o nosso foco aqui nesse webinar, quais são os tópicos, né? Quais são os pontos importantes que a gente entende que o RFID ele traz solução e benefício para essa cadeia? Primeiro, transparência na cadeia de suprimentos, uma vez que nós temos todos os produtos dentro de uma cadeia de suprimento tagueados. Quando eu falo de uma etiqueta RFID, eu estou criando uma identidade para aquele produto, então eu estou criando um CPF único para aquele produto. Com isso eu consigo ter maior visibilidade, então eu tenho uma visibilidade 360, consigo ter o controle de um inventário real, então principalmente hoje, quando a gente fala da parte, aumentou muito o omnichannel, aumentou muito o e-commerce, então, para essa parte de ter a gestão do que eu tenho no meu estoque com o que eu tenho no meu sistema, quando se trata de RFID, a gente consegue ter isso em tempo real. Então, a gente consegue realmente dizer que aquilo que eu estou ofertando através do meu site, através do meu portal para o meu cliente, eu tenho dentro do meu estoque, né? Depois disso, nós vamos para as eficácias de controles, então eficácia de controle de processo de manufatura, ou seja, pensando dentro da indústria automotiva, se eu penso dentro de uma linha de montagem, uma vez que eu tenho todo o meu estoque tagueado, que eu tenho todo o meu estoque com uma etiqueta RFID,
eu consigo de fato saber e ter a precisão que eu tenho esses produtos no meu estoque. Com isso, obviamente, eu vou reduzir perda, eu vou ganhar tempo de produção, eu vou garantir qualidade, eu vou garantir satisfação do meu cliente também, porque sabendo que eu tenho as partes, os componentes necessários no meu estoque, através da tecnologia, eu também consigo medir qual que é o tempo que eu tenho desse processo, qual que é o tempo que eu tenho dessa montagem, e no fim da cadeia eu consigo, de uma forma mais clara, mostrar para o meu cliente todo o processo de montagem, todo o processo de separação, enfim, todo o processo logístico que eu tenho que fazer também, como ele foi executado, e quais são as garantias que o cliente tem junto com a tecnologia. Por último, a gente fala sobre monitoramento e autenticação das partes e componentes, né? Uma vez que eu estou falando de radiofrequência, de etiquetas inteligentes, eu também estou trazendo para o consumidor, estou levando até o consumidor a informação de que aquele produto ele passou por todas as etapas necessárias, eu consigo validar isso, eu consigo mostrar isso para o meu cliente. Os participantes, se eu estou falando de uma linha de montagem, a gente sabe que a gente pode ter aí a informação que hoje chamamos de blockchain, onde todos os participantes da cadeia de suprimento, elas conseguem consultar alguma informação específica, elas conseguem saber se aquele produto, no momento da produção, ele passou por todas as etapas, foi validado todas as etapas de produção daquele produto. E por último, quando a gente fala de NFC, que são etiquetas onde eu consigo dar autenticidade, eu consigo validar aquele produto, dizer que aquele produto é um produto original, isso chega até o consumidor. Então, eu como consumidor, vocês como consumidores, uma vez que eu adquiro um produto que ele tem uma etiqueta NFC, com o smartphone eu consigo aproximar e fazer a validação de que aquele produto, ele é um produto original e ele seguiu toda a cadeia de suprimento, toda a cadeia de fabricação necessária até ele chegar nas minhas mãos. E quando a gente fala de indústria automotiva, nós sabemos que existe muito material paralelo, né, muito material falsificado no mercado também, então isso é uma forma de trazer segurança e visibilidade dos produtos para o mercado, tá? Seguindo para o próximo slide, a gente tem algumas aplicações para apresentar para vocês, aonde se tem a tecnologia RFID, e fazendo um link com o que a Regina Tegani apresentou de etiquetas duráveis, quando eu penso em que momento e aonde eu posso aplicar uma etiqueta RFID, né? Todos os componentes e partes de um carro, eles podem receber uma etiqueta RFID. E no que essa aplicação, no que o uso dessas etiquetas vai me trazer de benefício? Uma vez que eu tenho todos os componentes tagueados, como nós chamamos, obviamente eu vou ter uma rastreabilidade maior do meu estoque, como eu comentei, né? Eu vou ter uma visibilidade melhor do meu estoque em saber que dentro daquela linha de montagem, aqueles componentes que eu preciso, eles vão estar ali, eu não vou ter problema de faltar, de atrasar minha produção ou de ter algum problema durante a cadeia por falta de produto, porque eu tenho uma acurácia muito boa do meu estoque. E fora isso, eu consigo fazer todo o acompanhamento da minha cadeia de suprimento, né? Todo o meu acompanhamento também na cadeia de montagem. Eu consigo saber exatamente em que momento aquele veículo, em que momento aquele automóvel ele está dentro do processo, tá? Então, pensando aí como ter os itens, ter todas as partes de um automóvel tagueado dentro da indústria, eu consigo ter essa visibilidade, essa facilidade do uso dentro da minha linha de montagem. E quando a gente olha para as etiquetas inteligentes, para a RFID, e a gente olha para as etiquetas duráveis, aonde você imagina que se pode ter uma etiqueta durável, nós também podemos ter uma etiqueta RFID. Ou seja, eu não precisaria ter uma etiqueta durável e uma etiqueta RFID. Eu consigo fazer com que essa etiqueta seja única. Obviamente, eu teria que fazer uma inserção de dois materiais, onde eu tenho ainda a parte da impressão visual, né, a parte da impressão de dados variáveis, e por trás dela eu consigo ter ali uma antena com um microchip, que é a minha antena RFID, com os dados que eu gravei neste produto. Então, sempre que a gente pensa no mercado automotivo, em aplicações, em possíveis aplicações, eu posso fazer um link de que aonde eu tenho uma etiqueta durável, essa etiqueta durável ela pode se tornar uma etiqueta de radiofrequência,
ok? Seguindo os slides, a gente tem também produtos, conforme eu comentei, que são hard tags, e aí são produtos que estão preparados, né, e são produzidos para suportar diversos momentos, diversas situações, ou seja, aplicações onde eu tenho altas temperaturas, aplicações onde eu tenho um manuseio mais agressivo, onde essa peça ela vai ficar exposta numa situação um pouco mais agressiva devido ao processo. Então, para isso, nós temos os nossos produtos hard tags, que são, conforme essa segunda imagem, ali onde está a bolinha, tem uma hard tag azul ali, uma Max Dura, que eu consigo fixar essa hard tag, seja por parafusos, seja por adesivo, mas eu consigo fixar ela nessas partes para que ela acompanhe todo o processo também de montagem, todo o processo necessário que eu preciso ter a visibilidade daquela peça durante o meu processo produtivo. Então, mais uma vez, né, a Avery Dennison sempre pensando no mercado em quais são as melhores soluções, e quando a gente fala de radiofrequência, apresentando soluções com que eu consiga ter visibilidade, com que eu consiga ter um acompanhamento melhor dos meus processos e garanta que aquele processo foi o processo correto até o fim da cadeia. Por último, a gente fala um pouco sobre rastreabilidade e identificações de pneus. Nós temos observado nos mercados externos também que esse tipo de rastreabilidade ele tem aumentado muito no mercado, não só pela etiqueta, que são a etiqueta Sense, né, que nós conhecemos, onde você tem ali as informações do pneu, mas também a aplicação, que é uma aplicação que faz parte do pneu, que faz parte ali no processo de vulcanização. Então, é uma aplicação de RFID, onde, conforme na imagem que nós temos aí na tela, esse aspiral que nós temos aqui embaixo, ele é inserido dentro do pneu, justamente para acompanhar toda a vida útil do pneu. Então, quais são os ganhos que nós temos diante de uma aplicação dessa? Quando eu tenho as etiquetas, todos os pneus etiquetados com RFID, obviamente o meu processo logístico, né, todo o meu processo de identificação de estoque, de inventário, de eu saber que tipo de produto eu tenho no estoque, que tipo de pneu ainda eu tenho, eles estão nessas etiquetas Sense, eu consigo fazer uma inserção de um inlay, de uma etiqueta RFID, para que eu tenha esse controle, esse processo logístico muito mais automatizado. E quando a gente fala dessa aplicação, que é uma aplicação a partir da vulcanização, eu consigo ter aí um histórico, eu consigo ter uma informação do tempo de vida do meu pneu. Então, se em algum momento a indústria ela precisa fazer um recall ou ela precisa fazer algum levantamento de informação de um determinado lote de pneu, com esse tipo de inserção na fabricação do aro, eu consigo ter essa rastreabilidade, eu consigo ter esse nível de informação. Então, com isso, obviamente, a gente traz para o mercado e, como tecnologia, a gente apresenta para o mercado soluções falando aí de rastreabilidade e de informação que a gente sabe que cada vez mais é importante e relevante para o consumidor e para as empresas. Pode passar, por gentileza, Bruna. E eu encerro a parte de RFID aqui. A partir daqui eu vou passar para o nosso colega, que é o Marlu Costa. Ele vai falar um pouco sobre a parte de comunicação visual, a parte de personalização de veículos, né? Fazendo um gancho sobre tudo isso que a gente falou até esse momento, pensando nas mudanças do mercado, no avanço de tecnologia, buscando a RFID como uma solução de mercado para otimizar o mercado, dar velocidade, dar maior visibilidade. Quando a gente entra nessa parte de comunicação visual, e aí o Marlu obviamente vai poder colocar melhor para a gente as informações, a gente começa a falar muito da questão de personalização. Então, de trazer ao consumidor aquilo que ele deseja. Uma coisa que eu acho importante citar aqui ainda falando de RFID, quando a gente fala de personalização, pensando numa linha de montagem, fazendo um link não só com o externo de um automóvel, um externo de um veículo, as personalizações elas também estão acontecendo muito internamente. Então, quando a gente pensa numa cadeia de montagem, onde um cliente ele quer fazer uma personalização,
Se eu tenho um sistema RFID, um sistema de radiofrequência, eu consigo validar com que todos os componentes, todas as peças daquele veículo, né, daquela solicitação do cliente, eu consigo checar e dar a garantia para o cliente que ali foi colocado, foi aplicado tudo aquilo que ele pediu. Então, aí pensando na tecnologia, a gente também tem mais um ganho em dar a visibilidade dessa personalização e garantir para o nosso consumidor com que o que ele pediu é exatamente o que está ali naquele veículo. Pessoal, agradeço a atenção de vocês, passo agora a palavra para o Marlu e muito obrigado. Obrigado, Alex. Boa tarde a todos, obrigado pela participação. Como o Alex adiantou, eu sou o Marlu Costa, sou gerente de produtos para a parte de comunicação visual, para a parte de graphics, que nós chamamos, né? E a ideia aqui é compartilhar com vocês algumas tendências também, alguns materiais dentro do nosso portfólio, como a Avery Dennison como um todo gerencia essa parte de materiais para a indústria automotiva. Então, vamos compartilhar essa experiência com vocês. Pode avançar, por favor, Bruno. Quando a gente fala do mercado de comunicação visual, a gente tem uma aplicação diversa, né? Então, dentro do nosso portfólio, a gente tem portfólio para material em impressão digital, material para pontos de venda, envelopamento veicular, películas de vidros, né? Window film, material para aplicação em embarcações, para meio de transportes, como trem, como ilustrado aí na foto. Mas o nosso foco hoje é falar de materiais que vamos atender as montadoras, né? O OEM. Que materiais são esses, né? Como a gente aplica, como a gente oferece, o que nós, como Avery Dennison, entregamos ao fabricante, aos convertedores, em termos de produto e suporte. Como a Regina já tinha comentado anteriormente, e a gente faz novamente esse push quando a gente apresenta, é que nós temos especialistas em adesivos por todo o mundo, são mais de 400, né? A Regina já tinha comentado, mas percebam que quando a Regina apresentou, ela falou de algumas características de peças para interiores, diferentes tipos de superfície, diferentes tipos de adesivo, e o mesmo acontece quando a gente fala de materiais de comunicação visual, ou material para aplicação veicular. Então, os cientistas, os especialistas, as pessoas do time de desenvolvimento estão atentas com isso. Aonde vai ser aplicado, que tipo de tecnologia vai ser aplicada, qual a exposição propriamente dito. Então, é só um reforço que realmente a Avery Dennison é uma empresa global, super preparada para entender esse mercado como um todo. Dentro da cadeia da fornecimento de material autoadesivo para aplicação veicular, a gente gosta de destacar que existem dois tipos de produtos, ou dois mercados diferentes quando a gente fala de material para aplicação veicular. Existe o que a gente chama de pós-venda, ou aftermarket, e existe o material que a gente fornece diretamente à OEM. Quando eu falo diretamente, não estou falando que a Avery Dennison vai direto até a montadora. Como a gente pode ver no meio aí do slide, a gente tem uma que a gente chama de uma zona cinza. O que seria isso? Se a gente olha para o lado esquerdo dessa zona cinza, é toda a cadeia para o fornecimento do material para a indústria automotiva. E se a gente olha para a parte direita dessa slide como pós-venda, é considerando que o veículo já saiu da concessionária, já saiu da montadora, já saiu da concessionária, e aí vai pelo centro de distribuição, ou os estacionamentos, enfim, pelas concessionárias propriamente dito. Então, quando a gente fala de envelopamento, quando a gente fala de personalização de veículo, existem esses dois mercados. No mercado de pós-venda, são materiais mais como envelopamento de frota, envelopamento, por exemplo, eu tenho um carro preto e quero que ele fique branco, então eu tenho material, a Avery Dennison tem material para esse tipo de situação, ou esse tipo de aplicação, que seria o Supreme Wrapping Film, que está destacado aí entre parênteses. Além esse AWF, seria o Automotive Window Film, ou seja, materiais de window film. Então, esse portfólio existe. Só que focando na indústria automotiva, seria pela parte esquerda do slide,
A Avery entra ali como tier, assim como já foi falado antes também, e nós somos, teoricamente, ali o nível 2. Por que o nível 2? Porque dentro do nível 1, nós fornecemos o material para os convertedores. Então, toda a matéria-prima, o desenvolvimento, a construção do material é de responsabilidade de Avery, e a conversão das peças propriamente dita são os convertedores, que, por sua vez, fornecem para a indústria automotiva. Então, é para deixar claro, existem os dois mercados, mas cada um com sua aplicação e cada um com seu critério de qualidade, de validação. Eu vou comentar um pouquinho mais para frente. Em poucas palavras, quando a gente fala de um portfólio de película para produtos automotivos, esse é um resumo do nosso portfólio. Então, nós temos séries calandradas e cast, eu não vou entrar muito no mérito técnico, e se tiver alguma dúvida depois, tranquilamente a gente pode responder. Mas nós temos películas para decoração do veículo, né, personalização do veículo, que é algo que agrega muito valor quando a gente fala de uma série especial. Existem películas para aplicações funcionais, que é o que nós chamamos de blackout, são materiais para aplicações em colunas, que depois eu explico um pouquinho melhor também, e películas de proteção, que são películas aí para proteger literalmente o veículo de intempéries ou de pedras ou algum evento que possa acontecer durante o veículo estar em trânsito. Perfeito. E como que nós, Avery Dennison, entregamos a qualidade, entregamos o que a montadora propriamente solicita? Então, nós sabemos aqui dentro desse grupo que as montadoras são bastante exigentes quando fala de padrões de qualidade, quando fala de especificação. Então, nós deixamos muito claro que todo esse suporte, ou toda essa expertise, ou todo esse know-how, nós, como Avery Dennison, temos isso globalmente. Assim como nas outras divisões que foram apresentadas, existem equipes dedicadas para esse tipo de aplicação para cada tipo de segmento. Então, se a gente fala de uma especificação de um OEM, essa especificação, se a gente pega uma montadora aqui no Brasil, certamente a gente já tem alguma aprovação dessa mesma montadora em outro país, na Europa, nos Estados Unidos, que seja. Então, a gente consegue ter esse link. E aí a gente já tem um portfólio aprovado em diversos tipos de montadora, em diferentes montadoras, o que também já é um avanço de tempo. Caso não tenhamos essa aprovação, caso seja um projeto novo, a Avery Dennison tem todo esse suporte com relação ao laboratório para a realização dos ensaios, com relação à emissão de documentação, o próprio IMDS. Então, assim, todo o suporte por parte da Avery, seguramente a gente pode proporcionar para que realmente atenda o mercado automotivo. E vale destacar, a gente conhece muito bem, que as montadoras, elas, às vezes, como eu já tinha comentado, exigem uma qualidade muito premium ao material, muito superior, e isso, todo o material é fornecido e nós podemos fazer o teste, se não interno, com parceiros, às vezes a própria montadora tem seu próprio laboratório, isso não é um impeditivo. Quando nós falamos de veículo leve e trazendo mais um pouco da solução da Avery Dennison, eu acho bastante interessante, porque a gente destaca como um autoadesivo pode agregar no processo como um todo, seja no design do veículo, seja no acabamento do veículo e também no ganho de produtividade. Então, a gente sabe que as montadoras buscam um carro mais leve, um veículo mais leve, e aí, às vezes, existem alguns desafios na troca de peças. Então, se a gente foca ou pensa nas colunas ou soleiras, imaginem que num processo de produção, a gente precisa trocar uma coluna e colocar uma coluna preta. Existem duas opções. Uma, colocar um plástico moldável, por exemplo, para fazer essa coluna. Pintar, por exemplo, seria um outro processo. Só que a gente fica limitado em termos de acabamento. Normalmente é uma aplicação mais lisa, mais brilhante, às vezes até complexo, porque vai ter que passar pelo processo de pintura novamente. Então, você perde em termos de produtividade.
Então, por isso, dentro do nosso portfólio, a gente tem as películas blackout, justamente para personalizar o veículo, dar esse acabamento com mais rapidez e mais facilidade. O que é interessante dentro desse tipo de aplicação? Dentro do portfólio existem diversos tipos de acabamento, brilhante e fosco, né, entre brilhante e fosco, diferentes níveis de espessura de material, com construção cast ou calandrada, e uma característica muito interessante dentro do portfólio que a gente oferece é com relação ao adesivo Easy Apply, ou literalmente fácil aplicação. Tem uma imagem pequenininha aí que mostra alguns canaizinhos de ar, alguns canais que facilitam a saída de ar. Então, a gente ganha muita produtividade quando a gente está fazendo a aplicação em linha. E, além disso, a estética do veículo, né? Então, quando a gente pega as colunas, a gente vê, e até curioso isso, né? Uma das funcionalidades, quando a gente fala de um material funcional, justamente por isso, nós sabemos, quando a gente vai entrar no carro, a gente abre, obviamente, o carro pela maçaneta. Entramos, ok. Quando a gente sai do carro, eu duvido que alguém feche o carro pela maçaneta. Normalmente, a gente fecha pela própria coluna. Imagina se a gente não tem uma película blackout nessa construção ou nessa coluna, anel, aliança, relógio, que pode raspar e num curto tempo essa coluna ficar com a pintura danificada. Então, uma das funções, além da estética do veículo, é realmente ter essa proteção e continuar, né, valorizando o veículo e não precisar ficar pintando, enfim. Então, essa é uma característica bastante importante do produto. E aí, pegando o gancho também, os diferentes tipos de acabamento. Então, seguindo, né, aí como exemplo propriamente dito, cases onde a gente fez a aplicação nas colunas A, B, C e tipos de produtos. Então, só reforçando, o EA significa o Easy Apply, que é a facilidade na aplicação e ganho de tempo, né, quando a gente faz a aplicação propriamente dito. Pode avançar, por favor. E uma das características, e pesando também pelo lado da sustentabilidade, é com relação ao tempo propriamente dito, né, de produção, mas com relação à pintura. A gente sabe que pintura tem uma carga de solvente mais pesada, então ela tem esse apelo também, você não precisa passar 2 vezes por um processo de pintura, ou às vezes mais, por relação a acabamento, ganha facilidade no momento da aplicação, ganha produtividade. E aí a gente tem um exemplo de uma aplicação em soleira, de coluna, em linha. De novo, o adesivo Easy Apply facilita e muito esse processo, ganha muita velocidade e um acabamento sem igual também, porque vai ficar livre de bolhas por questão da tecnologia. E na foto da direita a gente vê uma aplicação em soleira que também acaba sendo funcional, porque nós pisamos, pedrinhas, sujeiras, enfim, é uma característica que o material vem a aplicar, vem a agregar. E nesse exemplo a gente usa o 1765. Saindo um pouco da questão funcional da película, a gente tem as películas decorativas, que também é dentro do tema de produtividade, de velocidade e também sustentabilidade, porque, de novo, envolveria pintura dentro do processo de fabricação, elas substituem, né, essa questão de pintura. Então, a gente percebe que, por exemplo, esse carro tendência aí, esse carro modelo, ele é cinza e com alguns detalhes, alguns acabamentos vermelhos. Esses acabamentos, imagina que no processo de produção, esse acabamento seria feito num processo de pintura. Ou seja, o carro teria que ser cinza, por um processo de pintura vermelho, e aí detalhes e demora no processo. Então, as películas decorativas dentro do nosso portfólio têm essa função, de novo, de ganhar agilidade, melhorar o processo de produção e reduzir essa questão de uso de tintas pesadas.
E aí, mais alguns exemplos, né, quando a gente fala de películas decorativas, então, aplicações calandradas, que normalmente são superfícies planas, materiais transparentes que podem ser utilizados para impressão também. E o importante de tudo isso é que não há limitação para a criatividade, ou seja, o que queira imprimir, o que queira fazer com relação a veículos especiais, séries especiais, nós temos a solução, né? O portfólio permite que a gente entregue essa diferenciação no veículo. Então, projetos com edições especiais. Pode seguir, por favor. E aí a gente vê mais um pouco do filme decorativo propriamente dito, né? Então, são filmes... Ali a gente tem um carro da Europa, né? Que tem uma faixa azul, mas isso, de novo, para o nosso mercado é algo que a gente tranquilamente pode fornecer. E reforçando aquela situação onde nós temos fornecimentos globais, isso facilita muito no processo de aprovação, e se não tem, de novo, nós podemos tranquilamente submeter o material para teste e ter essa aprovação. Então, só mais 2 exemplos de acabamento, e a gente gosta disso, a gente gosta da criatividade, a gente gosta de design, a gente gosta de desafio, no sentido de, poxa, preciso de fazer uma personalização, uma edição especial de um veículo, uma etiqueta especial, só o nome, enfim, o que seja. Nossas películas, por exemplo, dentro dessa série de 2.500, 600 ou 700, ela permite isso para a gente. Então, é algo muito interessante que a gente leva em conta, e é interessante trabalhar com os designers, com quem monta o carro ali, justamente para falar, não tenha medo de ousar com relação à criatividade do veículo na solução automotiva. Dentro do nosso portfólio, a gente seguramente consegue ajudá-los. E aqui nós temos uma novidade que trazemos aqui para a apresentação, que é com relação à série 2800. Essa série ela é relativamente nova no Brasil, na verdade dentro do portfólio da Avery, e ela tem alguns acabamentos diferentes, então, inclusive com novas texturas e tudo mais. Então, essa fotinha, na foto da direita, a gente vê um meio rosado, ela é como se fosse misturando ali um acabamento com uma textura diferenciada. Então, se a gente pensa num interior de veículo, novamente, se a montadora tem uma ideia de colocar algo fora do normal, fora daqueles plásticos pretos, liso, ou com alguma corruga, enfim, essa série ela permite a gente até criar cores. Então, nós temos o que a gente chama de color match, né? Então, por exemplo, precisamos de um vermelho diferenciado para o interior de um veículo com acabamento texturizado. Essa série realmente vai nos suportar com esse tipo de aplicação, de novo, para aplicação interior, mas também, em alguns casos, para aplicação exterior. Então, é algo bem interessante e depois a gente pode falar melhor sobre ele em termos técnicos, né? E com relação à proteção de veículo, eu acredito que muitos de vocês já tenham escutado o PPF, né? O PPF, a película de proteção de veículo. Então, se a gente volta lá no primeiro slide que eu comentei com vocês, a gente tem o PPF para aplicação aftermarket, ou seja, eu, como um dono de um carro, eu posso procurar uma empresa especializada em aplicação de PPF para proteger meu veículo. Isso vai deixar meu veículo com uma condição melhor na revenda, vai proteger a pintura e tudo mais. Só que nós também temos a parte OEM do negócio, ou seja, nós temos materiais para fornecer direto para a indústria automotiva, justamente com essa função. Normalmente essas peças ou esses materiais são aplicados em pequenas partes do veículo, não é um envelopamento completo, até porque é até complexo nesse momento fazer esse tipo de aplicação, essa aplicação em linha, mas aqui a gente deixa o destaque com relação à proteção propriamente dito. Então, a película que existe a função do self-healing, ou seja, ela se autorregenera, protege,
É uma aplicação que é pouco visível, então é como se fosse invisível, né, a película depois de aplicado. Pode seguir, por favor. E aqui uma aplicação, um exemplo, né, por exemplo, do Avery 2003, que é uma série transparente de PU, é uma série que tem essa função de proteção. Então, quando a gente busca por alguma solução nesse sentido, dentro do nosso portfólio, para a indústria automotiva, nós também temos essa disponibilidade. E aqui eu termino, na verdade, com uma reflexão, né? Ou como nós, como Avery Dennison, pensamos que deve ser o material autoadesivo no futuro. Então, pensando em estrutura, e a gente está muito atento ao tema de sustentabilidade, pensando em estrutura de película, a gente pensa no material sem PVC ou PVC free, como nós temos escutado muito, película antigrafite que vai facilitar, né, a remoção da sujeira ou com baixa absorção de sujeira, um adesivo com menos COV, né, ou seja, os compostos orgânicos voláteis, com menos solvente, e materiais com liner PET ou com certificação FSC que permitem a reciclagem dele. Então, são iniciativas que a Avery já está trabalhando globalmente para chegar num futuro próximo com esses tipos de solução. E eu agradeço muito a participação de todos, agradeço muito por ficarem na apresentação, escutarem todos nós, agradeço meus colegas. E, Bruna, passo a palavra para você. Bom, muito obrigada, pessoal. A gente agradece a participação de todos vocês. A gente recebeu algumas perguntinhas aqui, mas já estamos encaminhando, né, para o Marlu, para a Regina, para a Casey e para o Alex. Eles devidamente vão responder diretamente para vocês nos e-mails. E a gente vai compartilhar em breve tanto a gravação do nosso webinar, quanto a apresentação que a gente utilizou aqui, para caso aqueles que não conseguiram participar durante todo o período ou queiram ter mais informações, tenham isso em mãos. Tá certo? Obrigada, pessoal. Boa tarde para vocês. Muito obrigada. Obrigada, Boa tarde. pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde. Obrigado, Tchau. tchau.